Os dividendos do fundo imobiliário DEVA11 parece que já estão querendo voltar aos patamares normais, o que a gente já conseguiu ver nesse mês, e o gestor já explica pra gente que nos próximos meses já deve voltar aos patamares um pouco melhores do que os atuais, logo ali no início do relatório do DEVA11. Então quem está vendendo barato ou quem vendeu quando os dividendos deram a primeira queda, certamente deve estar agora amargando essa derrota. Então se você é cotista do fundo imobiliário DEVA11, deixe nos comentários se você comprou umas cotas quando ele deu essa caída nos preços e nos dividendos, ou se você seguiu o efeito manada e vendeu suas cotas só porque o dividendo deu uma pequena reduzida durante alguns meses. Mostra pra gente aí que você é diferenciado, que você não é aquele cara que segue o efeito manada, e diz pra gente que você comprou. Bom, já continuando com o conteúdo, esse fundo imobiliário aqui, o DEVA11 Devan Recebíveis Imobiliários, nesse momento que eu gravo, está sendo cotado a R$ 85,12 e está com dividend yield dos últimos 12 meses de 16,26%. E se a gente der uma olhada aqui nas cotações desse fundo nos últimos 30 dias, está sempre aqui andando de lado, tá? Bastante tempo que ele já anda nessa casa dos 80 e poucos reais. Vários fundos imobiliários de base 100 tá passando por isso. E clicando aqui em 5 anos, eu não sei se vai pegar todo o período de negociação desse fundo, a gente vê que esse fundo já chegou a ser negociado aqui na casa dos R$ 155 lá em 2020. Então se você não está comprando esse fundo agora, a gente vê que ele parece que só vai ladeira abaixo, tá? Mas os dividendos continuam todo mês. Então se você não está comprando, certamente você está perdendo a oportunidade, porque esse é um dos menores patamares de preço que esse fundo imobiliário está passando no momento. Descendo aqui um pouquinho, a gente vê uma coisa bem interessante. Esse fundo, nesse momento que a gente está gravando aqui, que eu estou gravando, está sendo vendido com 16% de desconto. Mas como é que eu sei isso? Olhando aqui o PVP. O PVP indica o que pra gente? Se o fundo imobiliário está caro ou se está barato. Porém, isso aqui só serve para fundo de papel e FOF, na minha opinião, tá? Para fundo de tijolo, tem outras formas de ver se ele está caro ou barato. Fundo de shopping, lajes corporativas, hospitais, bancário. Então, fundo de tijolo que investe no imóvel, de fato, logística também, né? Tem outras formas de a gente ver. Então, vou deixar o vídeo na descrição para você também aprender a saber se um fundo de tijolo está caro ou barato. Se você tiver interesse, tá aí na descrição também, deixa no comentário fixado. Mas para fundo de papel ou fundo de fundo, é PVP, mano. Porque o PVP, estando em 1, o fundo imobiliário está sendo cotado no preço que ele realmente vale. Se o PVP está abaixo de 1, como é o caso aqui, que está 0,84, a gente vê que ele está com desconto de 16%. Se tivesse acima de 1, 1,01, 1,02, 1,05, esse fundo está sendo vendido além do que ele realmente vale, com preço acima do seu valor patrimonial, que nesse caso aqui é de R$ 101,34. Como ele está sendo cotado a menos de R$ 90, 80 e poucos reais, então ele está bem descontado nesse momento. O DEVA11 já conta com 127.400 cotistas, tem uma liquidez média diária de quase 3 milhões e voltou os patamares de dividendo aqui um pouco mais altos, entregando nesse mês 90 centavos referente ao mês de novembro. E como a gente consegue ver aqui, a gente vê que ele vem entregando dividendos bem baixos aqui no mês 10 e no mês 11, o que espantou um pouco o pessoal, os investidores, tá? Que acabaram vendendo até. Eu até falei num outro vídeo que eu fiz que um camarada lá num grupo do Facebook que eu tava disse que ia vender simplesmente porque os dividendos caíram, que ele usava já o dividendo para bancar uma parte das contas dele. Só porque o dividendo caiu, ele ia vender e colocar outro fundo que estivesse pagando dividendo normal. Ou seja, o fundo caiu, o dividendo caiu, ele simplesmente vendeu porque o dividendo caiu um pouquinho, ao invés de ele aproveitar a oportunidade de comprar mais barato. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no relatório do fundo imobiliário DEVA11 para a gente conferir o que é que o gestor fala para a gente sobre os dividendos desse fundo imobiliário, aumentando aqui um pouquinho o zoom. Logo aqui de início a gente consegue ver o seguinte, o gestor já fala para a gente o que vai acontecer com esse fundo imobiliário, tá? Como eu falei, logo aqui de início ele já traz pra gente aqui, ó, que DEVA distribuiu essa quantidade de dividendo por cota, que dá um dividend yield de 1,07%, equivalente a 104,7% do CDI, e sem considerar esse gross up, eu não sei se é assim que fala, né, dos impostos, o rendimento equivale a 123,3% do CDI. Bem bacana. E aqui ele fala pra gente, né, que o resultado ainda sofreu parcialmente o impacto negativo da deflação e que para calcular esse dividendo ainda foi considerado o IPCA negativo de setembro e uma parte do IPCA de outubro. A gente vai ver aqui embaixo como é que funciona nesse caso aqui do DEVA11. Já os rendimentos de dezembro serão distribuídos em janeiro, serão calculados com base no IPCA de outubro e novembro, que vem aqui positivo em 0,59% e 0,41% positivo, encerrando assim os efeitos da deflação nos rendimentos. Então vai começar a voltar ao normal os dividendos do DEVA11. Então aqui eu queria mostrar isso aqui para vocês, como é que eles fazem essa distribuição, tá? No caso do mês de dezembro, eles vão considerar aqui 22 dias úteis, 14 desses dias úteis eles vão considerar o IPCA aqui positivo de outubro para fazer os cálculos, e os outros 8 dias úteis restantes vão considerar o IPCA de novembro para fazer esses cálculos.
para entregar aqui no caso em janeiro. Vai ser o dividendo de dezembro que será pago em janeiro. Então esse dividendo aqui já vai voltar num patamar um pouco maior, voltando ao normal. A questão dos dividendos aí também do DEVA11. Bem bacana, cara. Se você não leu o relatório, certamente você vai estar perdido, vai continuar achando que esse dividendo vai estar sempre baixo do jeito que está. Mas você tem que acompanhar o que está acontecendo, você tem que ler o relatório para você estar sempre informado. Aqui o gestor fala tudo, eles não escondem nada da gente. Só não sabe quem não quer. Na parte da carteira de ativo, nós vamos ver ali embaixo mais detalhadamente, mas aqui o gestor já traz pra gente que encerrou o mês com 83,6%, 86,3% alocado em 49 CRIs, 6,6% alocado em cotas de outros fundos imobiliários e 7,1% em caixa, aguardando futuras liquidações. Aqui ele mostra pra gente um pouco das classes desses CRIs, está sendo 36,9% sêniors, 35% única e 12,7% em cotas subordinadas, que são a de maior risco. Como a gente consegue ver, ele é menos arriscado do que o VSLH e o HCTR, tá? Que são todos, vamos dizer assim, primos. Então ele que tem menos cotas subordinadas. Então, teoricamente, ele é o menos arriscado dos três. Aqui na parte da carteira, a gente consegue ver essas informações mais detalhadas, bem bacana aqui. A gente vê que 86,3% em CRIs, aqui na diversificação da carteira, nos tipos de ativo, tá? Fundos imobiliários 6,6% e aqui o caixa. E aqui pela subordinação de cotas a gente vê que as cotas subordinadas, que são as mais arriscadas, têm as maiores taxas, que tem os devedores, tem maior risco de inadimplência. Então aqui é apenas 12,7%, enquanto no HCTR é mais de 30%. Não me lembro certa porcentagem, porém eu sei que é mais de 30%. Aqui os segmentos que o DEVA11 investe, um pouco mais aqui no corporativo com 31,4%, multipropriedade 20%, loteamento 15,1%, incorporação 12% e os demais aqui com uma pequena porcentagem shopping, energia, armazenagem de granéis, time sharing. E dando uma olhada por indexador dos CRIs da carteira do DEVA11, a gente vê que ele é 82,1% IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 10,41% e 3,6% GPM. Então ele é quase todo aqui inflação, um pouquinho de CDI e um pouquinho aqui INPC. E na parte que tem proteção contra a deflação, 99% dos CRIs da carteira do DEVA11 tem proteção contra a deflação, então bem tranquilo, apenas 1% não tem essa proteção. Ou essa proteção contra a deflação seria o quê? Quando a deflação vem negativa, que é o caso desses últimos 3 meses que nós vimos aí para trás, né? De julho a setembro, os cálculos aqui levam em consideração a deflação em zero. Eles não levam em consideração a deflação negativa. Apenas 1% aqui vai considerar negativo, tá? 99% considera como zero. Então isso é bem interessante também da gente saber, da gente estar atento na carteira do fundo. Olhando na diversificação aqui também por região, a gente vê que ele atua em todas as regiões aqui do Brasil, sul, sudeste, nordeste, norte e centro-oeste, com uma parcela maior, é claro, é óbvio, né? A maioria aqui sempre no sudeste e no sul. Então é um fundo diversificado tanto em quantidade de ativos também como diversificação geográfica. Então é bem tranquilo, é um bom fundo imobiliário, tá? Eu não tenho carteira, porém é um fundo que eu certamente ficaria bem tranquilo de ter na minha carteira. E você? Tem o fundo imobiliário DEVA11 na sua carteira? Você gosta desse fundo imobiliário? Está comprando para aproveitar esses preços promocionais, vamos dizer assim, né? Se você não está comprando, certamente está perdendo a oportunidade. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui!